que a pessoa ela deve evitar, se é que existe alguma coisa que ela deva evitar aí, né, de comer antes da cirurgia, até pra gente promover ali uma cirurgia mais tranquila. Tem isso ou isso é mito? A questão do pré-operatório, na verdade, ela é a parte mais importante, que deve ser mais individualizada em cada paciente, porque é ali que a gente vai identificar possíveis deficiências nutricionais, possíveis distúrbios do organismo e conseguir agir antes que a gente agisse antes da cirurgia, para a gente conseguir ter o melhor resultado possível, né? A gente sabe que todo o processo de saúde, de alimentação, de bem-estar, ele não é uma coisa que acontece do dia pro outro. Então não adianta a gente comer mal a vida inteira e aí chega no dia da cirurgia, uma semana antes ou uma semana depois, vai alimentar bem, que não vai fazer tanta diferença. Então o nosso preparo ele começa antes, bem antes, 1-2 meses antes. E para isso é essencial, isso eu quero deixar bem claro aqui, é essencial um acompanhamento com um nutricionista, né? Com quem entende realmente do assunto. A gente consegue dar dicas, a gente consegue direcionar, mas é o nutricionista mesmo que vai conseguir fazer uma dieta bem adequada. E não é bem assim, o que pode, o que não pode comer, é tentar ter uma dieta o mais saudável possível, o mais natural possível. Quanto mais natural a gente come, ou seja, evitar alimentos industrializados. Existe algum alimento, doutor, que ele favoreça o processo de cicatrização e recuperação da cirurgia? Sim, por isso que a alimentação ela é tão importante, né? Na verdade, não são alimentos específicos em si, são alimentos pró-inflamatórios e alimentos anti-inflamatórios. A gente sabe que o processo de cirurgia, o processo de recuperação cirúrgica, é uma inflamação. O nosso corpo, ele sofreu um trauma, que foi a cirurgia, e ele não sabe se a gente foi atropelado, se a gente fez uma cirurgia estética, se a gente fez uma cirurgia por qualquer outro motivo. Ele foi lesado, né? Ele foi lesionado, então ele vai inflamar por conta disso. E essa inflamação, como qualquer doença, o que faz a inflamação ser patológica é o grau de inflamação. Quanto mais inflamada a gente fica, pior. Mais demora a cicatrizar, pior fica a cicatriz fica mais grossa, a cicatriz pode abrir. E quanto mais controlada é essa inflamação, melhor é a nossa recuperação. Então, existem alimentos que vão aumentar essa inflamação, que são os alimentos pró-inflamatórios, que devem ser evitados, que são principalmente os alimentos mais industrializados, né? Depois processados, exatamente. Depois, acho que tem até perguntas que a gente vai falar mais deles. E favorecer sempre uma alimentação mais saudável de alimentos anti-inflamatórios. Por exemplo, uma alimentação rica em frutas, principalmente frutas vermelhas, vegetais verdes escuros, uma suplementação em vitamina C. A cicatrização a gente sabe que é essencial o colágeno, por exemplo. Então, como que a gente produz colágeno? Com a vitamina C adequada no corpo, quantidade de zinco adequada, selênio, vitamina A, até mesmo a suplementação de colágeno em alguns casos é interessante. A ingesta adequada de proteína, então a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, com pessoas veganas que, se não fazem um acompanhamento legal, às vezes tem uma ingesta de proteína menor, então não cicatriza tão bem no pós-operatório. Tudo isso tem que ser levado em conta. Quando você fala de proteína, eu sei que na tua área, que você não é nutricionista, também não sou, viu, gente? Mas quando você fala de proteína, ingestão adequada de proteína no organismo, a gente tem que também pensar na proteína de boa qualidade. Sim. Digo isso porque a gente mencionou agora um pouco sobre alimentos processados, que também têm proteína, sim, mas que não são alimentos adequados para que o processo de cicatrização ele fique bom na cirurgia. Exatamente. É isso ou não? Exatamente. A gente tem que favorecer sempre proteína, por exemplo, proteína branca, né? Carne branca, evitar carne vermelha. Nesse processo é bom. Defumados é bom evitar nesse processo de pós-operatório também. É a proteína mais... É a carne branca, por exemplo, é a principal. Frango, peixe... Isso, exatamente. Até as proteínas vegetais também, né? Mas aí isso eu prefiro não entrar em tantos detalhes, porque eu não sou nutricionista. Perfeito. Mas a gente já entendeu. Quais alimentos ajudam a melhorar a pele, né? Eu acho que assim, falando de alimento, mas também acho que a questão aqui importante sobre a questão da pele, doutor, acho que é a hidratação, né? Exatamente. A gente tem que tratar a pele tanto de dentro para fora como de fora para dentro. Ou seja, de dentro para fora é uma ingesta adequada de líquidos. E líquido não é só água. Líquido eu falo para todos esses pacientes, no pós-operatório, é água de coco, Gatorade, suco. Se a gente bebe água demais, ela sai toda no xixi. Se a gente está desidratado, a gente tem que beber eletrólitos, né? Para ajudar na hidratação. Essa é a hidratação de dentro para fora. E é de fora para dentro. Aí nessa hora que a gente vai usar hidratantes, cremes hidratantes, tomar banho com sabonetes mais hidratantes, por exemplo. Eu sempre falo para os pacientes, são pelo menos 3 coisas. Hidratar bem, ingesta adequada, banho com sabonete de boa qualidade, um bom hidratante, por exemplo, e um óleo pós-banho para hidratar ainda mais.
Fora essa questão da hidratação que a gente sabe que é fundamental, doutor, existem alimentos que podem também contribuir para essa hidratação ou somente a ingestão adequada de líquidos mesmo? Mais alimentação natural mesmo, e não alimentos específicos, até que não, mas uma alimentação mais natural com a hidratação, ingesta hídrica é muito importante. A pele, existem alguns alimentos sim, por exemplo, alimentos ricos em vitamina C, que são as frutas cítricas, né? Aí limão, laranja, por exemplo, um limão que você toma por dia já é o suficiente para sua ingesta de vitamina C que você precisa todos os dias. Dose diária? Dose diária, exatamente. Então, por exemplo, uma água com gás, com gelo e limão espremido na hora do almoço. Pronto, você não precisa de mais nada. Faço isso todo dia. Já tá... Olha que beleza. Todo dia eu faço isso. Eu também faço. Meu almoço é uma água com gás, com gelo e limão. Parei de tomar refrigerante. Não, eu parei faz muito tempo. Eu faço isso todo dia. E é muito bom, viu, gente? Se você não tá acostumado, tenta. No começo você vai achar meio estranho, mas depois você acostuma. É bem legal isso aí, viu? Boa dica, viu, doutor? Eu gosto. Muito bom.